Você acha mesmo que o Kong é grande? Em Godzilla vs Kong a gente viu ele bater de frente com um lagartão e impor respeito. Mas, e se eu te dissesse que lá embaixo na Terra Oca o nosso gorila favorito é considerado um anão? Mano, você não acredita? Olha o tamanho do Kong comparado a apenas uma vértebra dessa criatura. Se esse bicho estivesse vivo, ele faria o Kong parecer uma pulga. Hoje nós vamos revelar o top 10 maiores titãs da Terra Oca que humilham o Kong em tamanho. Fica comigo até o final porque os números oficiais da Monarca são assustadores e você vai entender por que tamanho é sim documento no Monstroverso. E pra gente entender o grau de comparação que vamos ver nessa lista, precisamos primeiro colocar o nosso campeão na balança. Segundo os dados oficiais da Monarca, o Kong adulto mede exatos 103 metros de altura. Mano, isso é impressionante talvez na superfície? Com certeza, mas na Terra Oca a altura não é a única coisa que importa. Massa, envergadura, comprimento e principalmente o poder de fogo contam muito mais. A Terra Oca funciona como um reator nuclear natural, permitindo que certas espécies cresçam sem parar, atingindo tamanhos que desafiam a gravidade. Tanto que o próprio Kong cresce depois de ir para a Terra Oca. Então, meu querido, se prepara porque a lista de hoje está incrível. E se você achava o Kong gigante, você nem imagina o que está por vir aqui. Vamos começar aqui falando de uma criatura que honestamente parece ter saído direto de um filme de terror psicológico e não de um filme de monstros gigantes. Se o Monstroverso tivesse uma categoria sobrenatural, esse cara seria o líder. Eu tô falando do Amhuluk. Se você ficou apenas nos filmes, é bem provável que você tenha perdido esse nome piscando numa tela de computador em King of the Monsters. Mas a verdadeira forma dele foi revelada na HQ oficial e canônica no Godzilla Dominion. E eu te garanto, é a coisa mais bizarra que a Monarca já catalogou. O Amhuluk é classificado como um titã biocinético. A altura dele é listada oficialmente em 115,5 metros, né, ou 379 pés. Isso já coloca ele cerca de 12 metros acima de altura do Kong. Mas a humilhação aqui não é apenas ele ser mais alto, é que ele é tecnicamente imortal para um lutador de força física como o Kong. Como podemos observar nos painéis da HQ, o Amhuluk não tem um corpo convencional de carne, osso e sangue. A verdadeira forma dele é apenas uma cabeça grotesca ligada a uma espinha dorsal exposta e um sistema nervoso central. Mano, e o resto do corpo dele? É tudo fachada. Ele usa um tipo de telecinese poderosa para conseguir atrair troncos de árvores mortas, vegetação podre, musgo e detritos da floresta, montando um exoesqueleto gigante ao redor de si mesmo. Ele é literalmente um monstro do pântano em escala nuclear. E aqui está o problema real para o Kong. Em Godzilla Dominion, o Amhuluk invade o território do Titanos Behemoth na Amazônia. O Behemoth é um tanque de guerra, né? Ele é robusto e bem pesado. E o que o Amhuluk faz? Ele usa seus membros que se esticam, né, para conseguir agarrar o Behemoth à distância. Ele arranca uma das presas gigantes do Behemoth com um único golpe e começa a arrastar o titã brasileiro pela floresta como se fosse um saco de lixo. Mano, pensa na física disso. Se o Kong der um soco na cara do Godzilla, ele machuca a mão na pele dura. Mas se o Kong der um soco no Amhuluk, ele vai apenas espalhar um monte de madeira podre, que o Amhuluk vai remontar segundos depois usando a mente. O Kong precisaria descobrir que o ponto fraco é apenas a espinha central, enquanto desvia de braços que podem esticar centenas de metros e tentáculos que dão choques neurais. É um tipo de vantagem biológica que força bruta e machado não resolvem fácil. O Amhuluk é o bicho-papão da Terra Oca por um motivo. Meu Deus. Falando aqui em biologia estranha, temos esse gigante. Muitos titãs cometem o erro de subestimar a Scylla porque ela é raramente vista em pé, né, esticada. Mano, não se engane, os dados oficiais da Monarca são implacáveis. A Scylla possui impressionantes 103,9 metros de altura, e o que realmente faz a Scylla parecer um monstro de outra escala perto do Kong é a sua envergadura. Enquanto o Kong é um alvo compacto, né, um bloco de músculos e agilidade primitiva, a Scylla é um cerco vivo. Ela é uma mistura fascinante e aterrorizante de cefalópode, crustáceo e um aracnídeo. Mano, observa bem, a luta dela em Roma, né, em Godzilla e Kong o Novo Império, quando ela se movimenta pelas ruas históricas, ela não ocupa apenas uma via, ela domina quarteirões inteiros. Suas 6 pernas articuladas terminadas em pontas afiadas que perfuram concreto e asfalto como se fossem manteiga, permitem que ela se eleve acima de edifícios, criando uma sombra de dominação que o Kong simplesmente não consegue replicar. Se colocarmos os dois frente a frente, a vantagem física da Scylla é assustadora por 3 motivos principais: ataque multidirecional
unidirecional. O Kong luta com 2 punhos e uma inteligência tática. A Scylla luta com 6 lanças gigantescas. Numa luta de curta distância, o Kong teria que lidar com ataques vindos de 6 direções diferentes simultaneamente. Tem a armadura dela também, né? O corpo da Scylla é protegido por uma carapaça de quitina reforçada com depósitos minerais. O Kong é carne e osso. Cada soco que o Kong desse na Scylla seria como socar um tanque de guerra blindado. Tem também os tentáculos e aquele hálito criogênico que ela tem. Muita gente esquece que eles não servem apenas para comer, né? Eles são órgãos sensoriais e prensores que podem chicotear ou imobilizar os membros do Kong. Mano, e o trunfo dela? A Scylla tem a capacidade de emitir nitrogênio líquido, estabilizando a temperatura global, mas em combate isso significa que ela poderia literalmente congelar as articulações do Kong, tornando um alvo estático e vulnerável. A Scylla não humilha o Kong apenas pela altura, mas pela presença de área. Ela é um titã que exige que o oponente lute contra uma geometria impossível. Enquanto o Kong precisa se aproximar para ser efetivo, a Scylla mantém o controle da distância com as suas pernas quilométricas. Seguindo aqui para o nosso próximo no ranking, agora vamos falar de peso pesado. O nosso titã brasileiro, Titanos Behemoth. Se a Scylla humilha o Kong na agilidade nas pontas, o Behemoth faz isso através da força bruta e da massa absoluta. De acordo com os registros da Monarca, essa mistura majestosa de mamute preguiça colossal mede exatamente 107,9 metros de altura. Pode parecer que 5 metros de diferença para o Kong não é muita coisa, mas no mundo dos titãs, 5 metros de altura vertical acompanhados de uma estrutura quadrúpede maciça mudam tudo. O Behemoth é construído como um bunker, né? Em Godzilla 2, o Rei dos Monstros, vimos que sua estrutura é extremamente robusta, coberta por uma pelagem espessa que serve como uma camada natural de amortecimento contra ataques. Enquanto o Kong é um lutador de MMA rápido, versátil e dependente de seus reflexos, o Behemoth é o mestre do sumô do mundo monstro. Ele possui um centro de gravidade baixíssimo e uma base de apoio extremamente estável. Para o Kong derrubar essa muralha da natureza, né, ele não precisaria apenas da força, ele precisaria de uma alavancagem física que sua biologia primata mal consegue gerar contra um alvo de tal magnitude. Num choque direto de carga, o gorila seria simplesmente repelido pela inércia esmagadora do Behemoth. Mas o que realmente intimida no Behemoth são suas presas de marfim. Elas são quase do tamanho do seu corpo inteiro e possuem uma dureza que desafia a compreensão humana. Imagina o Kong tentando se aproximar para um combate corpo a corpo. Ele teria que se desviar dessas duas estruturas curvas que podem empalar um prédio e que são usadas pelo Behemoth com uma força de impacto capaz de rachar a própria crosta terrestre. Mano, e além disso, o Behemoth tem uma conexão única com o ecossistema. O Kong é um rei no topo da cadeia, mas o Behemoth é a própria fundação da floresta. Se o Kong tentasse escalar o Behemoth, ele encontraria uma pelagem infestada de micro-organismos, né, e uma pele dura como granito. Em resumo, o Behemoth não precisa ser mais rápido que o Kong, ele só precisa que o Kong cometa o erro de tentar movê-lo, porque no dia em que o gorila encontrar essa muralha, ele vai descobrir que existem pesos que nem mesmo o rei da Ilha da Caveira consegue carregar. Seguindo aqui para o nosso próximo, estamos falando de massa. Ninguém supera esse cara aqui na superfície. Temos o Titanos Methuselah. Mano, aqui temos uma pegadinha nos dados da Monarca que engana muita gente e faz o Kong parecer um peso pena em comparação. A altura oficial do Methuselah é listada como 98 metros, só que muita gente olhando isso diz: ah, então o Kong com seus 103 metros é muito maior que ele. Mano, tá errado e completamente errado. Esses 98 metros, eles são medidos provavelmente até o ombro, né? Ou como o Titã em sua postura de repouso, de cabeça baixa. O que você realmente precisa observar é o que esse colosso carrega nas costas. Como vimos na icônica cena de Munique, né, em Godzilla 2, o Methuselah não carrega apenas músculos, ele carrega literalmente uma montanha. Suas costas são um ecossistema completo de rocha massiva, né, terra e florestas ancestrais que crescem sobre ele durante séculos de hibernação. Ele é o mestre supremo da camuflagem biológica. Enquanto o Kong se esconde em cavernas, o Methuselah é o acidente geográfico. Vamos falar de números que realmente importam aqui. O peso. O peso estimado do Methuselah é de impressionantes 170 mil toneladas. E para vocês terem uma dimensão do absurdo disso, as estimativas para o Kong variam entre 50 mil a 80 mil toneladas. Isso significa que o Methuselah pesa mais que o dobro do Kong. Em termos de física, o Methuselah não precisa ser
um mestre de artes marciais, ele só precisa caminhar na direção do oponente. Se o Kong tentasse segurar uma investida frontal do Methuselah, seria o equivalente a tentar parar um deslizamento de terra de escala continental com as próprias mãos. A inércia desse titã é simplesmente imparável. Mano, e onde o Kong vai bater nisso? No Methuselah, quase todo o corpo exposto é protegido por placas de pedra e crosta terrestre endurecida. Um soco direto do Kong no Methuselah provavelmente iria resultar em ossos da mão dele quebrados, enquanto o outro titã mal sentiria o impacto. O Methuselah possui chifres colossais que agem como escavadeiras industriais. Ele consegue virar o terreno se quiser de cabeça para baixo. Se ele decidir atropelar, não há esquiva que salve o Kong de ser soterrado por centenas de milhares de toneladas de rocha viva. Como o nome sugere, inspirado no personagem bíblico, Matusalém, esse titã é um dos mais antigos da Terra. Sua pele é tão grossa e sua fisiologia é tão lenta e estável que ele pode absorver punições que matariam titãs menores instantaneamente. O Methuselah é a definição de força da natureza. O Kong é o rei, mas o Methuselah é o trono de pedra onde o mundo se senta. Agora, saindo da superfície e mergulhando nos terrenos mais profundos do mundo subterrâneo, encontramos uma lenda que muitos fãs que só assistem aos filmes podem não conhecer: o Muto Prime, também conhecido como Jin Shimushi. Se você achou que o casal de Mutos do filme de 2014 era perigoso, o Prime é o pesadelo de onde eles vieram. Ele é o estágio final da evolução dessa espécie, e suas dimensões deixam Kong comendo poeira. O Muto Prime mede colossais 122 metros de altura e pesa impressionantes 135 mil toneladas. Estamos falando de uma criatura que tem quase 20 metros de vantagem vertical sobre o Kong e quase o dobro do peso dele. Diferente de outros titãs que são guardiões da natureza, o Prime evoluiu com um único propósito biológico: caçar e matar a espécie do Godzilla. Ele é tipo um counter, sabe? Perfeito para os répteis atômicos. O que nos faz pensar: o que ele faria com um primata? Na HQ Godzilla Aftershock, testemunhamos feitos que o Kong nem imaginaria em realizar. O Muto Prime foi capaz de levantar um ser da mesma espécie do Godzilla, com um soco ascendente e o mais aterrorizante de tudo, quebrar as placas dorsais de um Gojira, jovem com um grito sônico. Os membros dianteiros do Prime não são apenas fortes, eles são feitos para gerar terremotos. Cada golpe que ele desfere no chão cria uma onda de choque que desestabiliza o terreno. O Kong depende do equilíbrio e da mobilidade dele. Em um campo de batalha controlado pelo Muto Prime, o chão estaria em constante ruptura. A armadura extrema do Muto Prime é uma das mais resistentes do Monstroverso. Ela foi projetada para aguentar o sopro atômico e os golpes físicos de um Gojira em fúria. Os punhos do Kong, por mais potentes que sejam, encontrariam uma resistência que absorveria a energia do impacto sem transferir o dano para os órgãos vitais do monstro. O Prime também possui ovopositores, capazes de injetar embriões parasitórios em titãs. Enquanto ele luta, ele está procurando uma oportunidade para transformar seu inimigo em um hospedeiro. O Kong luta para sobreviver e proteger, mas o Prime luta para erradicar linhagens inteiras. O Muto Prime humilha o Kong não apenas pelo tamanho físico massivo, mas pela sua natureza de predador alfa especializado. Ele é o lembrete de que, na hierarquia dos titãs, existem aqueles que dominam e existem aqueles que foram feitos para caçar os próprios dominadores. Contra o assassino de reis, o Kong não estaria apenas em uma luta difícil, ele estaria enfrentando o fim de sua própria espécie. Esse lugar é muito perigoso, senhor. Agora vamos entrar em um território onde a altura vertical deixa de ser o fator principal e o que realmente conta é a extensão total. Vamos falar do Titanos Nakika, o mestre absoluto da furtividade e o pesadelo de qualquer criatura que se atreva a entrar em seus domínios aquáticos. Aqui o tamanho humilha o Kong de uma forma que desafia a nossa percepção visual, o próprio comprimento. Enquanto o Kong tem seus respeitáveis 103 metros de altura, o Nakika, quando estende seus tentáculos de forma total, atinge impressionantes 274 metros de comprimento. E para você ter uma ideia disso, isso é quase 3 vezes o tamanho do Kong. É como se o Kong estivesse lutando contra 3 versões de si mesmo emendadas uma na outra. O Nakika não é apenas um polvo gigante, ele possui uma inteligência que, segundo as HQs do Godzilla Dominion, é uma das mais altas entre todos os titãs. Cefalópodes têm múltiplos cérebros e corações, e o Nakika utiliza essa arquitetura biológica para processar estratégias de combate em tempo real. E sua maior arma, no entanto, é a camuflagem. Ele possui cromatóforos avançados,
poderosos que permitem que ele mude de cor, padrão e até de textura de pele instantaneamente. Ele pode se tornar indistinguível do leito oceânico ou das paredes rochosas da Terra Oca. E para o Kong, lutar contra o Nakika seria como lutar contra um fantasma de 274 metros. O gorila seria atingido por ataques que parecem vir do próprio nada. E no embate hipotético, o Kong estaria em desvantagem total por causa da física do Nakika. Imagine centenas de metros de músculos prensores dotados de ventosas que podem gerar vácuo e perfurar a pele. Com 274 metros de extensão, o Nakika não precisa se aproximar do centro do Kong para poder atacar ele. Ele pode envolver o corpo do gorila várias vezes, imobilizando seus braços, pernas e pescoço simultaneamente. Na água ou em pântanos profundos, o Kong perde a sua maior vantagem, o apoio dos pés. O Nakika, por outro lado, usa a água como uma arma de pressão. Ele arrastaria o Kong para as profundezas, onde a pressão esmagadora do oceano e a falta de oxigênio fariam um trabalho pesado. Como também o corpo do Nakika é macio e maleável, os socos do Kong, que são devastadores contra alvos sólidos, seriam absorvidos pela massa gelatinosa e elástica do Titã. É como tentar socar uma massa de borracha gigante. Você gasta energia e o inimigo mal sente o impacto. O Nakika é a prova de que o comprimento pode ser muito mais aterrorizante do que a própria altura. Ele humilha o Kong ao transformar o campo de batalha em um labirinto de tentáculos impossíveis de rastrear. Enquanto o Kong é o rei da superfície sólida, o Nakika é o senhor da fluidez e do comprimento colossal. Agora precisamos falar de um titã que define o que é ser um gigante na escala do tempo, o Titanos Dagon, também conhecido como Raijin. O Dagon foi um ancestral direto do próprio Godzilla que conhecemos. Se você se lembra da cena de abertura do filme de 2014, onde helicópteros sobrevoam uma mina desmoronada nas Filipinas, aquele esqueleto imenso que serviu de ninho para os mutos pertencia a ele. Estima-se que o Dagon tivesse entre 96 a 100 metros de altura. Mano, você pode estar pensando, mas se ele tinha 100 metros, o Kong atual é um pouco maior, certo? Mano, sim, mas o ponto aqui não é apenas a altura vertical, mas o que esse tamanho representava na época. O Dagon entra na lista por nos dar um choque de realidade sobre a hierarquia da Terra Oca. Na era do Dagon, ter 100 metros de altura era considerado o tamanho de entrada. Era o mínimo indispensável apenas para não ser devorado nos primeiros minutos de vida. Enquanto o Kong hoje é celebrado como um rei por atingir essa marca, o Dagon era apenas mais um guerreiro de sua espécie tentando sobreviver em um mundo povoado por monstros muito mais cruéis. O que humilha o Kong na história do Dagon é o seu fim trágico. O Dagon era um veterano, um réptil atômico com poder de fogo e forças superiores aos de um primata. Mesmo assim, ele foi caçado, derrotado e parasitado pelo próprio Muto Prime. Isso prova que na pré-história e nas profundezas da Terra Oca, o tamanho do Kong não é uma garantia de soberania, é apenas um alvo maior. O Dagon possui a mesma biologia do próprio Godzilla, capaz de disparar sopros de energia e regenerar ferimentos, e ainda assim sucumbiu. Ao olhar para o esqueleto do Dagon, a monarca percebeu que as minas e as montanhas das Filipinas eram pequenas perto da caixa torácica desse gigante. O Kong hoje reina em uma superfície mais vazia, onde ele se destaca, mas o Dagon nos lembra que o Kong está literalmente andando sobre os ossos de gigantes que caíram antes dele. Se o Kong vivesse na mesma época do Dagon, ele seria apenas mais um na multidão de colossos. O Dagon é o padrão ouro da pré-história, e o fato dele ter sido derrotado mesmo sendo um mini Godzilla mostra que o Kong tem muito caminho ainda pela frente antes de ser comparado aos verdadeiros donos do passado. E é claro, mano, a gente não pode fechar essa lista aqui sem falar do atual e incontestável rei dos monstros. Vamos falar agora do próprio Godzilla em sua forma Evolved. Aqui a humilhação não é apenas uma questão de fita métrica, mas de uma evolução biológica que deixou o Kong, mesmo com toda a sua tecnologia, em uma posição defensiva desesperadora. O Godzilla Evolved mantém uma altura de 120 metros, o que já lhe dá uma vantagem de quase 20 metros sobre o Kong. Mas em Godzilla e Kong, o Novo Império, vimos que o tamanho não foi a única coisa que mudou. A monarca observou que o Godzilla passou por uma metamorfose completa para enfrentar a ameaça do Scar King e da Shimo. E a maior humilhação aqui foi a tática. Durante anos, o Kong teve uma única vantagem clara sobre o Godzilla: a agilidade. O gorila era mais rápido, ele conseguia saltar e usar o cenário, mas a forma Evolved mudou as regras. O Godzilla agora está mais magro e seco, em aspas, Mas mano, não se engana, ele não perdeu peso, ele compactou sua massa. Agora ele consegue correr em alta velocidade e realizar saltos acrobáticos. No Egito, vimos o Godzilla derrubando o Kong com uma velocidade que o primata nunca tinha visto antes. O Godzilla tirou do Kong a sua única carta na manga, tornando-se um lutador tão ágil quanto um mamífero, mas com a resistência de um réptil atômico.
Mas o ponto onde o Kong é mais humilhado é na densidade energética. A capacidade de armazenamento de energia do Godzilla aumentou impressionantes 20 vezes. Enquanto o Kong é um titã puramente biológico, dependente de músculos e ossos e calorias, né? O Godzilla agora é um reator estelar vivo. Cada centímetro de sua musculatura rosa está pulsando com um poder que desafia a biologia convencional. Numa queda de braço ou um choque de corpos, né, a densidade muscular e óssea do lagarto, sobrecarregada por essa nova energia, cria uma força de impacto que o Kong simplesmente não consegue igualar. A maior prova dessa humilhação toda é a própria existência da luva Best, que foi dada a ele pelos humanos. O Kong precisou de um power-up mecânico de última geração apenas para conseguir bloquear os golpes do Godzilla e não ter seu braço, né, quebrado pela densidade esmagadora do próprio rei. Sem essa luva, qualquer troca de socos diretos resultaria em ossos estilhaçados para o gorila. O Godzilla Evolved humilha o Kong ao provar que o rei pode evoluir mais rápido que a tecnologia humana consegue compensar. Ele é maior, mais denso e agora ele é tão rápido quanto o próprio gorila. Se o Kong é o ápice da evolução dos primatas, o Godzilla Evolved é algo além da própria natureza. Um lembrete de que no final do dia o gorila ainda é um rei de carne, enquanto o Godzilla é um deus de energia pura. E claro, também precisamos destacar a guardiã dos vórtices de energia que conhecemos melhor em O Novo Império, né, a Titanus Tiamat. Muita gente comete o erro de achar que ela foi fraca, né, porque o Godzilla a derrotou rapidamente na busca por evolução. Mas mano, não se engane, a Tiamat é biologicamente um dos maiores pesadelos que o Kong poderia enfrentar. Aqui a humilhação do Kong aparece em duas frentes: no comprimento absurdo e na superioridade ambiental. O comprimento oficial da Tiamat é de impressionantes 258 metros. Estamos falando de algo que é mais de 2,5 vezes a altura do próprio Kong. A Tiamat não é apenas grande, ela é uma divindade aquática com habilidades que desafiam a física. Na HQ Godzilla Dominion, vimos do que ela é realmente capaz. Ela não só arrastou o Godzilla para as profundezas abissais, como usou seu corpo serpentino para esmagá-lo em um abraço mortal. Para o Kong, a água já é um ambiente de terror, né? A gente viu em Godzilla vs Kong que no mar o gorila fica lento, perde, né, sua base e se torna um alvo bem fácil. Agora imagine o Kong enfrentando uma serpente de 258 metros que possui escamas navalhadas. As escamas do Tiamat são tão afiadas que conseguem cortar a pele blindada do próprio Godzilla. Contra a pele exposta do Kong, cada movimento do Tiamat seria como passar um rolo compressor de lâmina sobre o gorila. Numa luta, a Tiamat simplesmente se enrolaria no Kong. Com mais de 1/4 de quilômetro de musculatura pura e flexível, ela poderia dar voltas e voltas no tronco e nos membros do gorila. O Kong seria imobilizado, seus ossos começariam a estalar sob a pressão da constrição e ele seria arrastado para um vórtice submarino sem chance de usar seu machado ou a sua própria agilidade. A Tiamat humilha o Kong ao provar que no território errado a altura não vale nada. Joga o macaco no mar! Que tal a gente jogar você no lugar dele? E finalmente chegamos à criatura que redefiniu completamente a escala de poder e tamanho em todo o Monstroverso, a Titanus Shimo. Mano, esquece de tudo que você aprendeu sobre a proporção até aqui. Se o Kong é um gigante, a Shimo é uma catástrofe geográfica em movimento. Os dados da monarca são de cair o queixo, né? A Shimo mede impressionantes 162,45 metros de altura e 200 metros de comprimento. Ela é, sem sombra de dúvidas, a maior titã viva já registrada na história da franquia. A gente conseguiu observar a densidade de tamanho claramente na batalha final do Rio, né? No Rio de Janeiro. Quando a Shimo fica de pé em sua postura completa, ela literalmente acaba tampando o sol, né? E faz o Godzilla, que já é enorme, parecer um titã de tamanho médio. O Kong perto dela mal consegue bater no peito da criatura. Ele parece um animal de estimação tentando enfrentar um elefante. O peso dela é estimado em mais de 200.000 toneladas, e para vocês terem uma ideia disso, a massa física da Shimo é tão esmagadora que o simples ato dela caminhar causa tremores que podem ser sentidos a quilômetros de distância. Numa luta corporal, o Kong não tem força física nem alavancagem para mover um único membro da Shimo contra a vontade dela. Mas o tamanho é apenas metade do peso. A Shimo não é apenas grande, ela é a origem de todas as eras glaciais da Terra. Seu sopro de geada não é apenas um raio frio, é uma rajada de partículas subatômicas que cessam o movimento molecular instantaneamente. Vimos o que aconteceu com o braço do Kong quando ele foi atingido apenas de raspão. Ele teria perdido um membro se não fosse pela tecnologia humana. Num
combate direto e sem restrições, a Shimo poderia transformar o Kong em uma estátua de gelo em questão de segundos. A maior prova de superioridade da Shimo é o fato de que o Scar King, o mestre tático e líder de um exército de símios, nunca tentou enfrentá-la na força bruta. Ele precisou escravizar ela usando aquele cristal, porque ele sabia que a Shimo é uma força da natureza antiga que não pode ser vencida por socos ou agilidade. A Shimo humilha o Kong ao representar o muro final da hierarquia biológica. Ela é um lembrete de que, por mais que o Kong evolua, use ferramentas ou conquiste reinos na Terra Oca, sempre vai existir um peixe maior, e nesse caso um peixe muito mais frio e ancestral. Ela é a mãe do gelo, a primeira titã, e diante dela o rei da Ilha da Caveira é apenas um pequeno habitante de um mundo que pode congelar a qualquer momento. Então aqui agora vamos repassar o ranking e ver quem realmente ficou em qual posição. Começando aqui com o nosso 10º lugar, temos o Titanos Dagon com seus 96 metros. Seguindo para o 9º lugar, temos o Titanos Methuselah com 98 metros. 8º lugar para o Titanos Scylla com 103 metros de altura. Seguindo para o nosso 7º, temos o Titanos Behemoth com 108 metros. Em 6º temos o Titanos Amhuluk com mais ou menos 110 metros de altura. Temos também em 5º lugar o Godzilla Evolved com 120 metros de altura. Em 4º temos o próprio Muto Prime, em 3º o Titanos Tiamat, em 2º temos o Titanos Nakika com 274 metros de comprimento.